Muito boa noite a todos e todas, senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras. Gostaria de iniciar saudando algumas presenças aqui na nossa sessão. Inicialmente, saudar os profissionais do Sindicato dos Profissionais de Educação, que se fazem presentes mais uma vez, lutando pelos seus direitos. Ainda no campo dos servidores, a turma da Guarda Municipal, que também tem se articulado. Os representantes aí da Feirarte, da qual falaremos daqui a pouco. Da APAI, acho que o pessoal já se foi, né? Queria abraçar a Sônia, queria abraçar a Kelly, todos os presentes. Minha querida amiga Joelma, que também esteve por aqui. Os representantes da Azaerla, presentes. E todos os demais membros da sociedade civil que se fazem presentes nessa sessão. Eu gostaria, senhor presidente, inicialmente, para cumprir o nosso padrão e o ritual, falar um pouco sobre os projetos que estamos apresentando aqui na nossa sessão. Inicialmente, nós apresentamos um projeto de lei que regulamenta a Feirarte, que é a Feira de Artesanatos de São Cristóvão. E aí, duas movimentações importantes nesse projeto, tá? A primeira, inclusive ontem tive a oportunidade de educadamente solicitar ao vereador Vinícius, na verdade informar a ele que utilizei como base seu próprio texto, utilizado para regulamentar as feiras hortifruti granjeiras na cidade, como base para que nós pudéssemos construir o texto dessa lei, que me foi solicitada pelos próprios membros do movimento. E essa é uma situação extremamente interessante, senhor presidente, quando é a população que busca o poder legislativo para buscar a regulamentação da sua própria atividade, e não o poder legislativo que impõe a sua regra. Então recebemos aí a Valéria, representante lá do Caiçara, o Alex São Cristóvão e outras lideranças que têm exercido sua atividade de feira artesanal, mas careciam de uma regulamentação, de um suporte legal, para que pudessem se precaver de possíveis problemas e organizar a sua atividade. Então, nesse momento, valorizar a cultura é importante e nós aproveitamos para pedir às comissões e aos vereadores que nos ajudem com a aprovação desse projeto. Na sequência, nós apresentamos também uma moção em favor da Azaerla, que completa 40 anos, arquitetos e engenheiros que há 4 décadas aqui nessa cidade têm lutado principalmente para que a especulação imobiliária, para que a desobediência às leis de construção civil não sejam desrespeitadas. E a partir disso, nós entramos em contato com a associação e estaremos fazendo essa homenagem também nas próximas sessões. Tive a oportunidade de estar junto com os membros no jantar de comemoração desse aniversário. Gostaria de agradecer a presença e dizer que as movimentações da sociedade civil são fundamentais para que o Poder Legislativo e o Executivo possam cumprir a sua função. Não somos poderes desgarrados do povo. Aliás, só existimos porque fomos eleitos pela sociedade civil. Portanto, devemos obedecê-la e devemos ser servidores e empregados do povo que nos elegeu. Por isso, a movimentação de vocês é muito importante e agradeço a presença. Continuando, senhor presidente, com o que apresentamos na pauta de hoje, nós estamos correndo contra o tempo em favor da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que precisa logo ser aprovada para que nós possamos, então, chegar à Lei Orçamentária Anual, onde estaremos discutindo como será gasto o dinheiro da Prefeitura para 2018. E muito se fala aqui, em todos os assuntos, quando falamos em cultura, em esporte, em educação, em servidor, nós falamos de um único e mesmo assunto, as finanças do município. E teremos alguns argumentos a trabalhar nas próximas sessões em relação a isso, mas discutir a LDO é fundamental. Por isso, apresentamos algumas emendas para que a Lei de Diretrizes Orçamentárias possa direcionar a lei orçamentária em favor da população e em favor da clareza desses gastos. Então, eu vou falar rapidamente sobre as 4 emendas que colocamos em pauta nesta sessão. Uma delas, senhor presidente, impõe à Câmara Municipal, esta casa, que use a sobra orçamentária, aquele valor que sempre sobra do repasse da Câmara no final do ano, exclusivamente para ações de combate à fome e à pobreza em Cabo Frio. Nós temos visto em muitos lugares
e isso tem se tornado uma prática, o presidente no final do mandato, no final do biênio, no final do ano, apresenta a sobra orçamentária. E esse dinheiro vai para onde? Volta para a prefeitura. Volta para a prefeitura e nós não sabemos onde ele será aplicado. E nós estamos aqui apresentando uma emenda para que seja direcionado a quem mais precisa nessa cidade, que são as crianças e as pessoas que passam fome. Uma segunda emenda, senhor presidente, obriga o prefeito a, quando apresentar os seus decretos de crédito suplementar, apresentar as mudanças nominalmente. Eu tenho reclamado disso nas sessões de maneira sequencial. O prefeito apresenta seus decretos de mudança orçamentária, mas não cita de onde o dinheiro sai e para onde o dinheiro vai. Aparecem uma série de números que ninguém entende. Então, que ele cite textualmente para onde vai o dinheiro e de onde ele está saindo. Uma terceira emenda fala sobre a possibilidade da prefeitura reduzir algumas alíquotas para arrecadar mais. É o caso da mais-valia, é o caso do IPTU. Talvez reduzir a incidência, o percentual que o contribuinte pague, ou ajude e o estimule a entrar dentro da legalidade e pagar os seus tributos e contribuir financeiramente com o município. E, encerrando, nós temos ainda... não, são só essas as emendas. Então, essas são medidas, senhor presidente, que nós buscamos para tentar melhorar as finanças do município e sairmos do discurso vazio de que o município não tem dinheiro. É preciso provar que não tem dinheiro. E é preciso que nós não nos arrisquemos em operações perigosas. Por isso, a nossa quarta emenda lembra que qualquer operação de crédito, de empréstimo, precisa passar por esta casa. Embora saibamos que faz parte da legislação, fiz questão de fazer uma emenda para citar textualmente: qualquer operação de crédito precisa passar pela Câmara Municipal e não pode ser feito à revelia do prefeito. A revelia do povo, aliás, por ordem exclusiva do prefeito. E para finalizar, senhor presidente, eu não poderia deixar de citar aqui uma ação que nós movemos hoje. Fomos ao Ministério Público à tarde, conforme citamos na sessão passada, no que se refere aos contratos da educação. Eu costumava dizer que tem sido comum, infelizmente, o político prometer verbalmente e não cumprir. Cabo Frio, hoje, infelizmente, nós vivemos um momento em que o político promete, assina, mas não cumpre. Por isso, nós entramos com a ação no Ministério Público hoje, protocolo 927, onde nós solicitamos que o município seja responsabilizado por ter firmado o contrato com os profissionais de educação e não estar cumprindo. Por citar um valor textualmente num documento público e não cumpri-lo. E voltamos à questão, senhor presidente, que já falamos em outras sessões, mas precisamos reafirmar. Se sabia que não poderia pagar, por que assumiu o compromisso? E por que assinou? Não há desculpa e não há justificativa. No mínimo falta responsabilidade financeira, no mínimo faltou responsabilidade na gestão. E esse é só um pedaço da quantidade imensa de direitos que não têm sido respeitados em relação aos servidores desse município. E é em relação a isso que esta casa precisa se mobilizar e ser uma voz contra esses desmandos, a favor da justiça, a favor da lei e a favor do trabalhador. É em relação a isso que nós nos propusemos e, por isso, estaremos sempre trabalhando a favor do trabalhador, do servidor, da casa, especialmente da educação, mas de todas as categorias. Muito obrigado e boa noite.